patriarca. Glória a Deus. No capítulo 12, nós vamos ver Deus chamar Abraão. Glória a Deus. No capítulo 12, nós vamos ver Deus escolher Abrão. E antes o nome dele era Abrão. Deus vai escolher Abrão dentre os teus familiares. Glória a Deus. Não foi, louvado seja o nome do Senhor, Abraão que foi até Deus. Foi Deus quem foi até Abraão. Oh, glória. É Deus que escolheu Abraão, dizendo: tu serás uma grande nação. Glória a Deus. Nós vamos perceber, glória a Deus, que no capítulo 11 do livro do Gênesis, a Bíblia ainda vai falar a respeito da Torre de Babel. Nós vamos ver que agora Arã, ele vai sair, Terá vai sair, glória a Deus, de Ur, da terra dos caldeus, e vai se dirigir a Canaã. E meio termo desta viagem, agora nós vamos ver Terá com sua família, com Abraão, com Sarai, glória a Deus, e com Ló, filho do teu filho, glória a Deus, Arã, glória a Deus, e vai parar, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fora da rota de Deus, porque a rota de Deus era para ele seguir até Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 12, meus irmãos, nós vamos ver que Deus vai escolher Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. E vai para a terra que eu te mostrarei. E vai para a terra, glória a Deus. Nós vamos ver que é Deus quem chama e é Deus que escolhe, aleluia. Ele não mudou e ainda continua escolhendo, ainda continua levantando, glória a Deus. Talvez você está aqui sentadinho nessa cadeira adorando, aleluia, e pode até achar que foi por acaso. Um dia você está aqui sentado nessa cadeira exaltando a Deus, só que Deus me trouxe aqui para te dizer que você é separado e escolhido por Ele. Ele te escolheu para um grande projeto, Ele te escolheu para uma grande obra, Ele te levantou, aleluia, glória a Deus, para estabelecer um grande propósito, aleluia, dentro da sua família. Deus poderia escolher outros, mas Deus te escolheu, mas Deus te levantou, aleluia. Ele merecia? Não merecia. Abraão não merecia, mas é a graça de Deus, aleluia, é um favor imerecido. Nós não merecia, mas Ele nos escolheu. Ele sabe do projeto, do propósito. É por isso que você está aqui hoje adorando, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome daquele que é vivo e é poderoso. E Ele está aqui para operar milagre nesta noite. Tão somente creia, tão somente glorifica, tão somente exalte e deixa que o milagre Ele opera, e deixe que o milagre Ele faz, e deixe que Ele cuida da família, mas dá o teu melhor para Ele aqui hoje, aleluia. Então no capítulo 12 Deus levanta Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai. E aqui nós vamos ver que agora Abraão vai sair com Ló, seu sobrinho, e vai sair com Sarai, a sua mulher, e vai seguir, aleluia, glória, rumo à promessa, rumo a Canaã, rumo àquilo a qual Deus chamará ele, aleluia. Ele vai seguir caminho, vai atravessar toda a planície da terra, aleluia. E agora nós vamos ver, quando eu chego no capítulo de número 19, versículo 29, nós vamos ver que aqui agora eles já estão separados, pois no capítulo 13 Ló vai se separar de Abraão. Por quê? Porque aqui agora eles dois começam a crescer, aleluia, glória a Deus, começa a se expandir financeiramente, aleluia, com gados, com pastores, aleluia, glória a Deus. Deus começa a operar grandes coisas na vida dos dois. Só que aqui, meus irmãos, a promessa está sobre Abraão, mas pelo simples fato de Ló acompanhar Abraão, Deus também abençoa a Ló. Sabe o que é isso? É quando a gente começa a andar com quem tem promessa, quando a gente começa a andar com quem ora, quando a gente começa a andar, aleluia, glória, com quem tem intimidade com Ele, com quem é amigo de Deus. As bênçãos, quando desce para aquela pessoa, desce para a nossa vida também, aleluia. Porque aqui
abençoado por causa do projeto que Deus tinha na vida de Abraão. Ele começa a crescer, começa a se expandir, começa a ter riqueza. E aqui agora os pastores de Ló vai brigar com os pastores de Abraão, aleluia, pelo simples fato deles crescer. Aí começa, aleluia, agora Deus vai brigar e se separar. Aí Abraão vai chamar Ló, vai dizer bem assim: escolhe para onde é que você quer ir. Se você quer ir para a direita ou se você quer ir para a esquerda. A Bíblia vai dizer que Ló olha para, aleluia, para o campo verdinho. Ló olha para aquela terra linda, bonita, e diz bem assim: eu quero ir para aquele lado. Glória a Deus, aleluia. Abraão vai olhar para ele e vai dizer bem assim: pode ir, se tu vai para lá, eu vou para cá, para o meio do deserto, aleluia. Eu vou para o deserto. O deserto não tem aparência, o deserto não é bonito, aleluia, mas eu quero ir para lá, aleluia. Aleluia, Deus! O deserto floresce, aleluia! Você não entendeu, talvez? Você chegou aqui, está dizendo bem assim: a pior parte de Deus, aleluia, eu fui pro deserto. Só que Deus está dizendo: quem tem promessa até no deserto vai florescer. Glória a Deus! Quem quer a vassoura e minária. Forte, né, meu irmão? Meu Deus, aleluia. Abraão vai para o meio do deserto. Aleluia. Enquanto Ló escolhe as coisas bonitas, as coisas que os seus olhos estão cheios. Aleluia, eu quero aquele lado, porque tem mais aparência. Mas cuidado, que nem tudo que brilha é ouro. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos olhos é bonito, é perfeito. Aleluia, mas Deus está dizendo: cuidado, porque nem tudo que parece ser é. Tem lugares que não é para nós estar, tem lugares que não é para nós ir, não é por causa de aparência. Eita glória! Glória a Deus! Aí ele escolhe ir para Sodoma. Olha, uma terra iníqua, meu irmão, uma terra pecaminosa que não tinha o temor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que não tinha o temor do Senhor, aleluia, só fazia aquilo que lhe apraz, aquilo que a carne cobiçava, aleluia. Ele escolhe ir para aquele lugar. Aí vai a diferença de um servo fiel, aleluia, de um ímpio, porque o ímpio só escolhe as coisas que os seus olhos estão cheios, o que a carne está cobiçando. Sabe o que é que Deus falou para mim aqui agora? Sabe por que Abraão foi para o deserto? Era Abraão olhando para lá e dizendo: é melhor estar no deserto com Deus do que estar naquilo que minha carne cobiça sem Ele. Eita, glória a Jesus! Se eu fosse você, eu adorava, eu exaltava. Eita, glória a Deus! Eu entendo aqui dentro desse texto a diferença. Glória a Deus! Abraão olhando para lá em palavra dizendo: você quer ir para lá, pode ir, mas eu escolho o deserto, porque no deserto eu sei quem está comigo. Então é melhor estar no deserto com Deus do que estar naquele prazer da carne sem Ele. Glória! Então é melhor estar lá com Ele, aleluia. E louvai para essa terra, meu irmão. E quando eu leio o capítulo de número 19, agora nós vamos ver que Deus, aleluia, glória, Ele já destruiu Sodoma, porque o capítulo 19 é implementação do capítulo 18. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, aleluia, dele ser uma grande nação. Só que a sua mulher era estéril, não gerava, era seca. Não tinha o costume das mulheres. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 18 Abraão está ali nos cavalhar de Maré, glória a Deus. Aí ele vai avistar sentado debaixo de um pé de árvores 3 homens vindo na direção dele, aleluia, aleluia, glória a Jesus. E para diante dele. Quando ele vê, ele dobra o joelho, ele bota o rosto em terra
Aleluia. Glória. Para que eu vá dentro da minha casa preparar alguma coisa, um sacrifício. Aleluia. Para oferecer para você. Glória. Meus irmãos, tem muitos crentes que estão esperando a manifestação de Deus. Ver anjos, aleluia. Deus pode vir em forma de pessoa, meu irmão. Glória a Em Deus. forma de um mendigo ali na porta e é Deus. E você não está entendendo, aleluia. Tem gente que está esperando a manifestação de poder. E talvez Deus leve uma criança na sua porta, dizendo assim: me dá um prato de comida para te testar como você está diante dele. Eita glória. Deus tem várias formas de se manifestar. Porque aqui a Bíblia diz que foi em forma de homens. Aí os anjos estão ali conversando com Abraão, aleluia. Ele prepara o sacrifício, oferece. Aí os anjos perguntam: cadê sua mulher Sara? Ele diz: está dentro da tenda. Aleluia. Ele diz: Glória a Deus. Aleluia, tua mulher vai gerar um filho e colocar o nome de Isaac. Quando Sara ouve de lá de dentro da tenda, de trás da porta, Sara vai zombar daquilo que os anjos estão conversando com Abraão. Vai dizer assim: eu sendo velha, já não tenho mais os costumes das mulheres. Aleluia. Será que o meu marido ainda sentirá prazer sexual comigo? Olha. Glória a Deus. Ai, que coisa forte, meu irmão. Aí os anjos vão olhar para Abraão e vai dizer bem assim, ó: por que a tua mulher zomba? Por acaso há coisas impossíveis para Deus? Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite: porventura há alguma coisa impossível para Deus? Eita, olha, talvez você chegou aqui e está tentando limitar o poder dele. E ele está dizendo bem assim: eu sou poderoso, nada pode igualar mais feio. Eita, eu estou pregando de um Jesus, ele pega a mulher estéril e faz a mulher gerar. Eu estou pregando de um Jesus que quando ele chega no leito do hospital, que o médico diz: não tem mais jeito, ele chega, opera um milagre, diz: tem jeito sim. Eu estou pregando de um Jesus que vai além da medicina, da ciência terrena, e ele está aqui nesta noite. Deus está dizendo nessa noite: a ciência da terra já tentou, já buscou de todas as maneiras me explicar, buscar explicação a meu respeito, mas ninguém consegue. Sabe por quê? Porque o poder dele é inexplicável. Ele opera, ele prepara, ele cura, ele levanta, ele restaura, ele me clama lá, Pai. Eu estou sentindo a presença dele aqui, e ele está dizendo: enquanto você eu visito a tua casa, eu curo, eu restauro, eu liberto, eu levanto, eu acredito em palavras feias, ele está operando. Ele está passeando nesta noite na casa, meu irmão. Ele está trabalhando, ele está operando, e se tu quer, ele vai operar. Os anjos anunciam o milagre, a promessa, o cumprimento da promessa, que depois de um ano Sara ia dar à luz, a promessa tão aguardada. Meus irmãos, Glória! que Sara já está avançada em idade, Glória! já não tem costume de mulheres mais. Glória a Deus. Já não tinha prazer mais junto com seu esposo. Mas quem prometeu, ele garante, meu irmão. Glória a Deus! Você não entendeu, né? Quem prometeu, ele garante. Glória a Deus! Glória, glória, glória! Glória, glória, glória! Meu irmão, eu estou pregando aqui também. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus para dar no meu ouvido. E ele está dizendo bem assim: ó, vai chegar o meu cairós na tua vida, o meu tempo. Bicho, meu pai,
acontecer. Glória a Deus. Eita glória! O meu tempo irá acontecer na tua vida. Glória a Não Deus. importa, aleluia, o dia, não importa a hora, não importa o tempo. Quando você está esperando, se sua idade já passou, Ele está dizendo: eu sou dono do tempo, sou eu quem opero, e se eu prometi, eu vou cumprir. Glória a Deus. Ó, Aleluia, só que Jesus. aqui, meu irmão, Deus veio trazer bênção, mas também Deus veio trazer juízo. Porque aqui Deus no capítulo 18 Ele anuncia a promessa, mas também Deus agora vai falar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Como? Deus tenta ocultar de Abraão, aleluia, o que ele iria fazer, o que ele iria executar, mas quando Deus olha para a promessa e para o que ele seria, uma grande nação, Deus diz bem assim: eu não posso ocultar do meu servo. Sabe por quê? Glória a Deus. Abraão, ele era conhecido como um amigo de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque ele tinha uma diferença, ele falava com Deus face a face, aleluia. Como eu estou pregando aqui para você, você está me ouvindo falar, assim ele conversava com Deus, meu irmão. Eita glória, Deus se assentava do lado dele, é por isso que ele é conhecido como um amigo de Deus. Eita glória, é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo de Satanás, do que ser amigo do mundo. Eita glória, é melhor ser amigo dele. Eita Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Glória. Aleluia. Aí Deus vai dizer bem assim para ele: eu vou destruir, vou executar juízo em Sodoma, porque eu tenho ouvido e visto os gritos de socorro, aleluia, daquele lugar, o sangue que está gemendo naquele lugar inocente, aleluia. Aí quando Abraão vai se conscientizar, dizendo: meu sobrinho está lá, o sobrinho, aleluia, único do meu filho do meu irmão que já morreu, está lá. Aí ele vai dizer bem assim: Deus, Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com o ímpio? Como é que pode esse negócio? E aqui nesse texto veja a diferença dos que servem e dos que não servem, meu irmão. Glória a Deus. Na hora do mal, Deus vai fazer diferença e divisão. Ele vai te tirar da hora do mal. Glória a Ele vai te livrar. Ele vai te guardar. Eita glória! Há uma diferença dos que servem e dos que não servem. Glória a Deus. Abraão vai intervir, aleluia, ele vai interceder. Glória a Deus. Ele vai aqui fazer agora uma intercessão por Sodoma, meu irmão. Se tiver 50, o Senhor vai destruir tudo. Aí Deus, por causa dos 50 justos, eu vou livrar a cidade. Glória a Deus. Você começa a entender, milhares. Por causa de 50, Deus não destruir. Eu estou debaixo de uma palavra aqui, meu irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Abraão está intercedendo por Sodoma. Aleluia. Ele está apresentando aquele território a Deus. E por causa de Abraão, Deus vai salvar Ló, meu irmão. Glória a Por Jesus. causa de Abraão, Deus vai salvar Ló, suas filhas e sua mulher. Glória. Por causa de Abraão, sabe o que é que Deus falou para mim, filho? Você é representante da tua casa. Glória a Deus. Você representa a tua família. Glória. Como é que pode uma casa permanecer de pé se a coluna dela não estiver lá? Não tem como Glória ela a permanecer de pé, ela vai cair. Mas se a coluna estiver firmada ali, Deus está dizendo: eu salvo, a casa permanece de pé, a família permanece de pé, casamento vai ficar de pé, vai ficar de pé no ministério, enquanto a coluna estiver Glória firmada. a Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: por causa de você eu vou salvar a tua casa. Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei aonde é que a tua família está, onde se encontra, se está de trás da grade, se está preso, se está no mundo, se está no tráfico, se está no crime, se está na cachaça, se está no bar, se prostituindo, eu não sei, mas Deus está dizendo: por causa da tua vida no meu altar, por causa da tua vida na minha presença, eu vou salvar, vou libertar, vou curar, por causa de você. Glória a Deus. Está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Por causa de Abraão, Deus salva. Senhor, eu me atrevo a falar: se tiver 45, o Senhor vai destruir a cidade. Por causa dos 45, eu vou salvar toda a cidade. Glória a Deus. Senhor, se tiver 30, chegou até 10, meu irmão.
Olha a ousadia que esse homem tem. Olha a intimidade, meu irmão. Deus, aleluia. Ao ponto de questionar a Deus, dizendo: Senhor, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor destrói. Por causa dos 10, eu não vou destruir a cidade. Olha. Glória a Deus. Aí os anjos saem, Deus fica ali conversando com eles, os anjos vão na cidade para ver como está com os próprios olhos. Deus desceu daquele lugar, eita glória, porque Deus ouviu o gemido, meu irmão. Imagine quando Jesus voltar, imagine quando o Senhor Jesus, aleluia, vir buscar a sua igreja, quando vê o pecado como está, o inocente, sangue derramado inocente, eita glória, Deus está dizendo: só vai se salvar o justo, só vai se salvar aquele que está fiel à minha presença. Eita glória, por causa a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem está entendendo, aleluia e glória a Deus. Glória a Deus. É forte, né, meu irmão? Aí a Bíblia vai dizer que os anjos chegam ali. Aí logo quando avista os anjos, ele vai fazer a mesma coisa que Abraão. Corre ao encontro do anjo, dobra o joelho, bota o rosto no pó. Aí diz bem assim: vamos na minha casa para comer um alimento, quero sacrificar. Aí os anjos tentam ficar no meio da cidade, só que ele insiste em dizer: vamos na minha casa, aleluia, fica na minha casa para repor suas forças, aleluia, eu vou preparar um banquete, que eu vou dar um sacrifício, aleluia, glória a Deus, ao ponto dos anjos ir. Quando os anjos entram na casa de Ló, passa um tempo, toda aquela cidade se reúne e vai na casa de Ló, glória a Deus, para tentar ter relações sexuais com o anjo, meu irmão. Como é que pode? Imagine a depravação que estava naquela cidade. Imagine o pecado como não estava ali. Aleluia, ao ponto de querer ter relações sexuais com anjos. Aleluia, glória a Deus. Quando o Ló vê aquilo, ele sai da porta, tenta intervir. Aleluia, aquela cidade se arremessa em cima dele. Aleluia, os anjos colocam a mão, botam lá para dentro e cega todo mundo de cegueira. Olha. Está todo mundo procurando a porta de Ló, mas não está achando. Eita glória, está todo mundo sem direção, porque quem está no mundo é assim, não tem direção, é cego espiritualmente, não enxerga nada, mas quem está na presença, eita glória, está aqui nessa noite, aleluia, Deus está dizendo: eu estou abrindo seus olhos hoje, enxerga. Que quem está no mundo é cego espiritual. Glória a Jesus. Não consegue achar o caminho da porta. É verdade. Só que Ló estava dentro da casa. E quem está dentro da casa está salvo. Quem está dentro da casa está salvo. Aleluia. Quem está dentro da casa está salvo. Mas quem está do lado de fora vai perecer na destruição. Glória a Deus. Quem quer falar nessa noite vai ficar do lado de dentro da casa ou vai ficar do lado de fora na podridão, na imundícia, na carniça? Deus está dizendo: fica do lado de dentro ou permanece na imundícia lá fora. Eita, glória a Deus! Escolha nessa Glória! Meu Deus! meu irmão, oh, glória a Deus. Meu irmão, eu creio que se houvesse arrependimento, Deus poderia salvar. Sabe por quê? Porque quando Deus envia Jonas em Nínive, aquela cidade se arrepende, Deus usou de misericórdia. Só que Sodoma, aleluia, estava em um estado tão grave de depravação diante de Deus. Aleluia, porque Deus já tinha decretado juízo ali. Deus já tinha decretado que aquela cidade iria ser destruída. Só que Abraão, ele orou pela vida de Ló. É por isso que Deus está dizendo: não desista de orar pela tua família. Não desista de orar pela tua casa, por mais difícil que seja. Talvez você tenha orado e não tenha visto acontecer nada, mas Deus está dizendo: não para de orar pela tua casa, não para de orar pela tua família, não para de orar pelo teu vizinho, não sei, aleluia, em quem você tem depositado o seu joelho para orar, mas Deus está dizendo: a oração tem poder, rapaz, aleluia, a oração é poderosa. Eita, a oração ainda tem poder de esmiuçar o jugo do diabo. É por meio da oração que ele opera. É por meio do
Pai, cara, não me deixa mentir.